Foi em 1872 que um francês vislumbrou o futuro dessas terras. Foi aqui, nas margens do rio São Lourenço, que Prainha surgiu, um porto de esperança. Décadas depois, Prainha se tornaria Miracatu, terra de gente boa, como os antigos indígenas chamavam essa terra. Aqui, a vida existe em equilíbrio, protegida por aqueles que entendem o sagrado pacto entre a humanidade e a natureza. Foi aqui que eu nasci, entre montanhas e rios que guardam o tempo. Com o passar dos anos, entendi que é nas raízes que encontramos a nossa força. Conhecer nossa origem é mais que guardar memória, é cuidar daquilo que nos molda. É o primeiro gesto de preservação. Em Miracatu, cada pedra carrega uma história, cada caminho desenha um legado, e esse legado é nosso para guardar. Cabe a nós mantê-lo aceso, para que as próximas gerações possam ter a promessa de um futuro que honra o equilíbrio do passado. Os dias começam cedo nas pequenas propriedades familiares. Ainda antes do sol nascer, as pessoas despertam naturalmente. O corpo já está habituado à lida e o cansaço de ontem parece apenas uma memória distante. O manejo da enxada, o preparo do solo, o cuidado com as plantas, tudo é feito com uma precisão quase ritualística. O silêncio é quebrado apenas pelo som rítmico das ferramentas, pela brisa que balança as folhas e pelos passos cuidadosos entre as fileiras de mudas. No campo, as tarefas são muitas e variadas. Há uma compreensão intrínseca do tempo da natureza, dos ciclos que regem as estações e dito ritmo do trabalho. A pausa para o almoço é breve. O alimento vem da própria roça, o resultado do trabalho de suas mãos. Um momento de descanso rápido para logo retornar ao campo, onde o trabalho continua até o fim do dia. Já moro aqui há 40 anos. Eu conheci minha família aqui, aí eu gosto muito aqui. Adoro plantar, mexer com lavoura, hortas. Aqui também adoro planta. Sempre gosto de preparar as galinhas, né? São muito gostosas as galinhas, um peixinho. E fazer ele fritinho é muito bom também. A gente tem galinha pra gente criar, a gente dá milho, dá crieirinha pro bichinho crescer pra poder viver, né? Senão o bichinho não vive também, poder se alimentar. Caranguejo. Principal também, que é muito gostoso. Fazer uma farofa, um cozido também é bom. Camarão também é bom. Faz a farofa dele. Com a peneira, a gente pesca ele, põe no baldinho para limpar ele para fritar. Vem várias visitas. É só meus sobrinhos, meus tios, que eles mais vêm para comer, sabe? Quando tá bem preparadinho, eles vêm para comer. Aí eles já falam, tem peixinho pescado aí para comer? Aí nós vamos lá, nós pesca, limpa e come. Trabalho no Bananal, sabe? Aprendi com meu pai. Meu pai é minha mãe. Ele também fazia que nem eu. Carpia, adubava, desbastava, plantava também. É a vida que ele vivia também. Era bom, sabe? Era bom, ele adorava trabalhar no Bananal também. Aí depois ele começou a trabalhar por punha, para ganhar um dinheirinho a mais, né? Ele trabalhava para poder viver, para cuidar dos irmãos, dos outros irmãos. Então tinha que trabalhar para poder sustentar os irmãos que eu tinha, meus irmãos. Só eu, da minha família, e um irmão meu que faleceu, que trabalha no Bananal também, né? Não é só a gente, né? Eu vim aqui parar aqui no sítio por causa dos meus cunhados que tinha sítio aqui, né? E eu vinha pra cá e gostei daqui da região e aí meu cunhado me ofereceu esse terreno aqui que era do amigo dele. Aí eu fui, comprei na mão do amigo dele esse terreno aqui, esse sítio. Comecei a plantar, criar gado, vou roçar, vou plantar, vou mexer com essa criação. É o dia todo assim. Sai de manhã e chega às 5 horas da tarde, todo dia. Todo dia assim. Muitos que vêm de outras cidades ao Vale do Ribeira buscam mais do que uma mudança de cenário. Deixar a agitação urbana e se conectar com a tranquilidade do campo significa mais do que encontrar paz. É abraçar uma nova forma de vida. Aqui a terra passa a ser uma extensão do dia a dia, não apenas um lugar, mas uma fonte de aprendizado e sustento. Aqueles que chegam aqui rapidamente percebem que a tranquilidade que procuravam não está apenas na ausência do barulho, mas na própria dinâmica da vida. O campo ensina que a paciência é essencial. O tempo que se leva para cultivar, cuidar e colher é parte do equilíbrio que se encontra longe da vida urbana. E nesse ambiente, cada esforço é recompensado de forma tangível, seja nos alimentos que crescem ou nas paisagens preservadas ao redor. Tudo que a gente via, a gente comia, né? Fruta do mato, alguma plantinha, aqueles picão que se faz o chá, a infecção é muito bom. Se tiver por inflamado, tomar é muito bom também. É muito bom essas coisas do mato. Tudo que eu vejo, eu como. Então eu não perdo nada no meio do mato. O que a gente conhece, a gente vai comendo, né? Tudo é bom. Eu planto milho, feijão, mandioca,
verdura, alface, quiabo, maxixe. A gente não joga veneno, porque se a gente jogar o veneno, a gente vai comer aquele veneno no amanhã, né? Então, a gente não faz isso. A gente tem um fungo que dá nas plantas. A gente elimina aquela planta, para que ela não passe aquele fungo para as outras plantas. A laranja a gente coloca fumo na água e joga nos pés de laranja. Aquele fungo elimina. Como também os pés de maracujá. Ele começa a furar os maracujá. A gente vai ali e joga água com fumo, água com cinza também. Elimina muito. A gente tira a cinza do fogão e coloca de adubo também. Todo o esterco das vacas a gente coloca nas bananas. Todas as vezes que você tiver com alguma coisa que você achar que é um adubo, a gente dá uma verificada antes para poder saber qual é o tipo de adubo que nós estamos colocando. Eu falo o seguinte, a pessoa tem que ter muito cuidado, inteligência, se não saber cuidar da terra, a terra, ela cansa. Entendeu? Você tem que saber manejar. Cada ano que você plantar, você planta diferente, uma região diferente. Você está esse ano aqui, uma que faz lá, está mudando, para não ficar plantando sempre no mesmo lugar, senão a terra cansa. Eu espero sinceramente que esses jovens, né, meus netos, por exemplo, que amam isso aqui, ele continua agindo dessa forma, deixar uma árvore ficar velha, apodrecer e trazer o adubo para a terra. Quando pensamos em tecnologia, a primeira imagem que vem na cabeça é de supercomputadores, robôs e novas aplicações de inteligência artificial na medicina, certo? Mas em Miracatu, iniciativas socioambientais mostram como é possível encontrar soluções simples e acessíveis para os desafios locais. As chamadas tecnologias sociais, que combinam saberes tradicionais com inovações sustentáveis, surgem como resposta direta às necessidades das comunidades. São práticas que conectam o conhecimento das gerações mais antigas com ferramentas modernas, respeitando a terra e promovendo um impacto positivo para todos. Me chamo Rafael Guimarães, eu represento e trabalho junto com a Preservale, que é uma empresa de soluções ambientais que nasceu no Vale do Ribeira, né, traz no seu nome, traz no seu DNA, nas suas ações, o nosso território. A gente também atua em outros territórios, mas aqui está a nossa raiz pivotante. Coordena os projetos de educação ambiental e comunicação da empresa e trazer as experiências que eu já vivenciei mundo afora, experiências profissionais, para somar e ajudar a mostrar o melhor que o Vale do Ribeira tem, que é o seu povo, a sua cultura, a sua arte, a sua história e os seus recursos naturais. Então sempre somos tarjados por aí de maneiras pejorativas, né? Como uma região pobre. Inclusive, uma das campanhas dessa camiseta aqui, o Vale do Ribeira é a região mais rica do estado de São Paulo. Uma campanha que não é da Preservale, é uma campanha de muitas pessoas e que ela ressoa com a concordância de todo mundo que enxerga o que enxergamos aqui no Vale do Ribeira. Que é muita beleza, que é muita riqueza e que é uma possibilidade de mostrar para o mundo um novo caminho para o desenvolvimento. Precisam ainda as pessoas não despertaram para entender que o Vale do Ribeira é nosso, é de quem vive aqui. Todas essas oportunidades, elas são nossas. Muitas vezes isso fica comprovado quando vem alguém de fora, faz um empreendimento, faz um investimento, dá certo, nossa, que legal, as pessoas vão no rabo do cometa e sem muita razão de ser, porque falta esse pertencimento, pegar é meu, né? Vou cuidar como sendo meu e de fato é. Mas essa defesa que a gente precisa fazer no território faz parte desse espírito, né? A base, a solidez dele, a coluna vertebral desse espírito. E encontra no Vale do Ribeira uma resiliência climática, né? O termo que dá para se colocar, uma resiliência climática. Onde? O que isso quer dizer? Todo mundo vai sofrer e vem sofrendo com as mudanças do clima. Todo mundo, literalmente falando, todo o globo. No Brasil, todo ano, nas mudanças de estação, especialmente no verão, a gente vê uma evidência. E no Vale do Ribeira, acontece sim, a gente tem onda de calor, a gente tem uma variação de precipitação de chuva, mas o impacto é muito menor. Esse mês choveu, essa semana choveu, hoje possivelmente vai chover. E a gente nem está em período de chuva, está em período de estiagem. Então é uma região que, por conta de seu manto florestal, e dentro da floresta estão todos os recursos naturais, né? Água, minério, fauna, flora e etc. áreas, e que isso traz segurança para o desenvolvimento, segurança para a vida e segurança em geral. Então, principalmente dessa questão de resiliência climática, né? Se a gente tem essa resiliência climática por conta das nossas características naturais, é porque o povo que existe, vive aqui, cuidou e vem cuidando dessa terra, dessa água, da natureza, que é o que permite ter essa resiliência. Me chamo Adão Barbosa, trabalho no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente como agente do meio ambiente. A gente desenvolve alguns
alguns trabalhos aqui em Miracatu, tanto na área do meio ambiente, como na área da cultura e na área do turismo também. Eu também faço parte, sou membro, né, do Conselho Municipal de Turismo, né? Inclusive ontem nós tivemos reuniões para definir os recursos que vêm para o município, que são 600 mil a cada ano, né, por sermos um município de interesse turístico. E o turismo, obviamente, está linkado com o meio ambiente, no qual faço parte, está linkado com a cultura também, do qual faço parte, do nosso grupo aqui em Miracatu. Há quase 40 anos que nós temos esse grupo aqui, né? A gente desenvolve vários trabalhos relacionados à nossa cultura aqui de Miracatu, ao Vale do Ribeira, à preservação das nossas riquezas naturais. E o Vale do Ribeira deixou de ser aquela região que todos falam que é a região mais pobre do estado de São Paulo. Muito pelo contrário, essa camiseta aqui vem ilustrar, né, o quanto a gente ama Miracatu, o quanto a gente ama o Vale do Ribeira, e temos que lutar pela preservação dos nossos recursos. Deixar de passar essa imagem de que nós somos uma região mais pobre do estado, né? A gente está tentando desmistificar essa questão aí, né? Através dos nossos trabalhos, através da cultura, através do nosso projeto de turismo, meio ambiente. 2 meses atrás, fizemos um trabalho junto com a ABAN, que é a Associação dos Bananicultores de Miracatu, virado ao meio ambiente, que foi um trabalho de saneamento rural. Foram instaladas 23 fossas sépticas ao longo de todo o curso do Rio Bananal, que esse Rio Bananal vai desaguar no Salto de Biguá, que é um dos atrativos mais visitados, né, pelos visitantes aqui em Miracatu, com bastante fluxo de pessoas. E aquela água não se encontra em condições para estarem, né, se banhando. Então esse trabalho a gente vem linkado ao meio ambiente ao turismo, certo? Trabalho de despoluição das águas do Rio Bananal, que vai desaguar lá onde o pessoal para tomar banho, certo? E a importância da preservação é fundamental, né? A gente tem que estar muito focado, organizar todas as instituições, do poder público, a sociedade civil, né, para estarem com essa mentalidade de estar preservando o nosso lugar. A gente tem uma paixão por Miracatu, né? A gente quer que todo mundo se envolva. Eu já estou no turismo aí, falando de turismo há mais de 20 anos. A gente é um dos precursores aqui em Miracatu. E hoje, como a gente faz parte do Contur, e o Contur hoje está muito bem estruturado, com membros de vários segmentos da sociedade, eu creio que agora, esse ano, a gente vai encampar essa ideia de realmente implementar o turismo, aí que vem linkado ao meio ambiente, que vem linkado à cultura, né? Eu acho que o turismo ele engloba tudo, tem que ter uma cidade organizada para atrair investidores, atrair novas pessoas, né? Eu acho que é por aí, eu acho que temos que investir no turismo. O museu, primeiramente, ele era particular. O fundador foi o seu Paulinho, que é bisneto do Pierre Laranhoal, francês, né? Chegou aqui em 1847. Já naquela época, os mais velhos, mais antigos, reclamavam, né? Porque não estava sendo preservado, né? Não havia preservação, a falta de um espaço para preservar a memória que estava se esvaindo na época. Aí o seu Paulinho teve a iniciativa, né, de abrir um museu, que primeiramente foi particular, funcionava na casa dele, né, no início dos anos 60, com doação de vários moradores da época, né. Ele concentrava todas essas peças na casa dele. Inclusive, muitas peças se perderam, né? Que não cabia na casa dele, ele deixava no templo, né? Por falta de espaço. E as pessoas, quando vinham a Miracatu, procuravam ele para fazer essa visita na casa dele, onde funcionava o museu. E ele sempre reivindicava junto aos políticos, né? A necessidade que se criasse um museu público, um museu do município. E isso acabou realmente virando realidade em 1983, né? E o museu foi instalado, né, na antiga cadeia pública, que é esse espaço onde nós estamos aqui agora. Esse museu ele é considerado o mais importante aqui da região, né, do Vale do Ribeira. Não só pelas peças que nós temos aqui também, mas pelos documentos antigos, jornais bem antigos que retratam a rotina, a história não só de Miracatu, como das demais cidades aqui do Vale do Ribeira. E ela é importante para a cultura aqui miracatuense e do Vale do Ribeira, né, que concentram as histórias dos antigos, né, como é que eles viviam, como é que eles se comportavam. E isso é um centro muito importante, né, para que as pessoas conheçam a história dos seus antepassados e com isso reflitam e tentam construir, né, um futuro melhor
para todos, né? O museu como um espaço, né, e uma ferramenta de preservação dessa memória. Tudo começa com o Paulo de Castro Laranhoá, que foi o fundador desse museu, né, o idealizador desse primeiro passo que foi tentar preservar o legado a partir de itens históricos, né? E ele começa com as coleções familiares dele, né? Que datam desde o século XIX, e ele vai recolhendo doações, coleções de outras famílias, de outras pessoas que narram um pouco a trajetória de Miracatu. E daí a questão é justamente pensar que Miracatu do início para cá se transformou, cresceu, né? As dinâmicas de migração que ocuparam o território aqui, né? São diversas narrativas, né? E eu acho que tem um trabalho a ser feito, que de alguma forma eu iniciei com Laerte, que é pensando assim, se determinados itens são documentos históricos, como objetos ou fotografias ou manuscritos, né? Que são itens que tem aqui no museu, como a gente pensar as lacunas, né? O que falta nesse acervo, quais bairros de Miracatu não estão aqui, quais narrativas, né, não estão aqui. Então, pensando que Miracatu é muito diversa nesse sentido, é um território, um município muito grande, com bairros da zona rural, toda uma periferia que não tem sua história documentada. A gente não sabe a maior parte do início das vilas operárias, dos bairros que se formam a partir de bananais aqui, né? Como surgiu, né? Então, a partir de um trabalho que é um trabalho que muitos museus realizam, que é a partir da história oral, né? Que são trabalhos de entrevista, pode ser um registro sonoro apenas, ou entrevista com câmera também. A gente colhe esse material de entrevista com depoimentos e isso se torna mais um item, mais um documento para preencher as lacunas, né? Como eu falei. Então, se carece de imagens, né? Ou de escritos, né? A gente tem que fazer a partir de um lugar, né? Então, a gente começou um trabalho de história oral com o CCI, que é o Centro de Convivência de Idosos, que é um espaço aqui, né? Que pessoas mais velhas, da terceira idade, convivem lá, tem alguns dias da semana que vão lá, fazem exercícios. E a gente iniciou um trabalho de história oral que eu tô para documentar esse projeto, para criar o acervo audiovisual. Seria um acervo digitalizado, né, no computador, e futuramente o plano é que se tornem informações que sejam compartilhadas através de um site, para que seja democrático o acesso, e não só o acervo audiovisual, mas parte do nosso acervo fotográfico, parte do nosso acervo bibliográfico. Então a gente tem aqui jornais, né, que datam de 1890, né? A gente tem que pensar que o museu só faz sentido, assim como o cinema também só faz sentido, com a relação com as pessoas, né? O cinema, você faz um filme e você tem que projetar ele, senão ele é uma obra morta. Ele tem que criar uma relação com os espectadores. E a mesma questão com espaços de memória que preservam um legado histórico, o patrimônio, né? Não faz sentido ter um museu se ele fica fechado, se ele não cria uma relação, uma dinâmica de conversa, de troca com a comunidade, com a população. Eu faço esse trabalho com a coordenação de acervo, mas me preenche muito mais quando eu vejo as escolas vindo aqui, né? E eu posso conversar com os alunos, as pessoas, né? Ou qualquer outro visitante interessado, né? Então, um dos projetos que eu tenho em mente que eu quero realizar aqui é o projeto de pesquisa e documentação da história dos bairros da zona rural de Miracatu. Daí tem assim, o que precisa, o que necessita esse espaço, né? Pensando que desde a fundação em 83 do museu até agora, muito pouco foi feito em relação a esse espaço, né? A preservar o espaço em si, a arquitetura da construção, né? Como a gente consegue conservar os itens que estão aqui dentro, né? Então, o prefeito Vinícius, né, no ano passado, ele conseguiu iniciar com a gente, né, esse trabalho de documentação, né? Mas ainda precisa de mais subsídios, né, para que a gente mantenha esse trabalho. O trabalho de conservação é imprescindível, né? A gente precisa investir em ferramentas e formas e materiais de conservação do acervo, né? Então, existem papéis, existem ferro, existem constituições materiais diversas e a gente precisa pensar sobre essa questão. Se a gente vai conseguir uma reserva técnica, climatizada ou não, mas com gavetas que não sejam de madeira para não, né, corroer com cupim, né? Tudo isso, existe um estudo, né, próprio da museologia, que é tudo em torno do trabalho de preservação, né? E preservar é tanto isso que eu falei, a documentação, né? Se preservar a existência dos itens, quanto a conservação, né? E a restauração também de itens que estão em deterioração, né? Entender quais itens aqui que estão em estado crítico que a gente consegue fazer o trabalho de restauração, né? E daí isso é a contratação também de profissionais, para além da gente aqui, né?
que tenham conhecimentos em torno das questões químicas, das propriedades químicas dos materiais aqui. Subsídios para que a gente trabalhe aqui também, se mantenha trabalhando com esse acervo, né? E que a gente não pare, que a gente consiga dar continuidade a esse projeto que é o Museu de Relação com a População de Miracatu. E que as informações que venham dessas pesquisas com as pessoas complementem e ampliem nosso acervo. Então, por exemplo, tem um acervo aqui que foi doado no ano passado, do Isidoro Zanetti, foi um fotógrafo de família italiana, e o filho dele doou parte do acervo do pai, né? Ele foi o primeiro fotógrafo profissional encontrado, registrado aqui, que teve um escritório que fotografava 3x4, casamentos, eventos. E esse acervo é muito interessante, porque a gente olha para as pessoas fotografadas e você vê uma variedade de corpos, de realidades que, pelo menos na época de Prainha, você não via, né? Pessoas negras, pessoas da área rural, né? Pessoas com rostos indígenas, né? Japoneses, toda a diversidade, né? Étnica e cultural, você vê muito presente no acervo desse fotógrafo. Seria uma ideia muito legal fazer, por exemplo, uma exposição com as 3x4 do Zanetti, que tem muitas pessoas aqui que ou faleceram ou ainda estão vivas e vão se ver nessas fotos. E isso pode criar uma dinâmica de troca que complementa informações para o nosso acervo. É uma ideia, por exemplo, de interação social, onde parte da sociedade complementa as informações do museu, entendeu? Então eu acho que é isso, acho que a gente pode pensar formas onde o museu ele possa sempre ser enriquecido e acrescentado pela própria comunidade local. À medida que chegamos ao fim da nossa jornada por Miracatu, somos lembrados da riqueza que reside aqui. Somos um exemplo claro de desenvolvimento e preservação. Ao encerrarmos esse capítulo, deixamos um convite, que continuemos a explorar, aprender e valorizar as tecnologias que, nas mãos das comunidades, têm o poder de transformar não apenas o presente, mas também o futuro.